advertência. Olá, seres que brilham! E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao capítulo 3? Dessa vez nós vamos para o tópico que trata da perspectiva francesa de pensar a diferença. Alguns autores que fugiram da perspectiva evolucionista começam a refutar ideias como o progresso e liberando de vez a antropologia para entender a vida em sociedade por outros caminhos. Então vamos nessa? Olha o nosso capítulo, Outras Formas de Pensar a Diferença, do livro Sociologia Hoje. Não esquece de abrir o seu livro e dar uma lida no tópico 2, que é o tema da nossa aula, o olhar dos franceses para pensar o que, gente? Para pensar a diferença, para pensar o outro. Vamos convidar então os principais nomes da perspectiva francesa de pensar a diferença. Aqui temos o primeiro deles, o Marcel Mauss, que era sobrinho de Durkheim. O Mauss ele deu continuidade a uma abordagem de Durkheim sobre as sociedades. E a gente vai ver também um outro autor francês, o Lévi-Strauss, muito importante na perspectiva francesa de olhar para a diferença nesse momento. E o Lévi-Strauss ele vai pegar algumas coisas, algumas categorias trabalhadas por Mauss e vai potencializar e levar para outras dimensões que nós vamos ver a seguir. Então, esses dois nomes são os nomes principais que o seu livro destacou para pensar o olhar dos franceses. Vamos abordar então um pouquinho do Marcel Mauss, lembrando que o Marcel Mauss ele vai, vamos dizer assim, buscar uma preocupação geral próxima dos evolucionistas. Ô, professora, mas ele não criticava o evolucionismo? Sim, ele critica. Ele pega aquela noção de tentar entender, vamos dizer assim, como é que os aspectos humanos mais gerais poderiam ser comparados. Essa também foi uma das preocupações centrais de Lévi-Strauss. Produzir uma antropologia cujas teorias pudessem explicar os aspectos gerais da humanidade. Mas como a gente vai ver, o Marcel Mauss ele vai se distanciar desses evolucionistas. Por quê? Porque ele não vai usar essa escala evolucionista das hierarquias. Lembra? Aquelas sociedades mais simples, no caso sociedades primitivas, depois chegar em sociedades mais desenvolvidas e complexas, que seriam mais sociedades superiores. O Mauss ele não queria entender isso, mas ele fazia comparações tentando explicar alguns fenômenos que se encontravam nas sociedades. Então, esses autores eles fugiram das generalizações desmedidas, porque os evolucionistas tentavam encaixar todo costume, todo hábito, para dizer, olha, esse hábito, esse costume pertence a essa sociedade, logo ela é menos desenvolvida. E quando não tinha resposta para determinados hábitos, eles acabavam inventando. Então, o Mauss, ele faz pesquisa de campo, ele se distancia da corrente evolucionista, mas ele considera que existem fenômenos em todas as sociedades que podem ser comparados e entendidos, ok? Então vamos avançando. Vamos continuar pensando sobre Marcel Mauss. Lá na página 68 do seu livro, há um trecho em que destaca a principal obra de Mauss, que é o ensaio sobre a dádiva. O que é uma dádiva, professora? A dádiva é algo que a gente recebe de alguém ou até mesmo de alguma entidade espiritual, vamos colocar assim, porque os nossos povos sempre usaram esse lado espiritualista para se referir enquanto sociedades. Então, nós temos lá na página 68 esse trecho. Em seu texto básico, Ensaio sobre a Dádiva, que é uma obra de 1923, Mauss diz que qualquer sociedade se baseia na aliança. Para existir, uma sociedade precisa se constituir de grupos que estabeleçam alianças. Olha aí um ponto importante na sociologia de Mauss. O que ele está dizendo, gente? Que uma sociedade, que para ser o que ela precisa que esses indivíduos cooperem. E eles fazem essa cooperação produzindo o quê? Alianças. E como essas alianças acontecem? Vamos ver aqui. Para Mauss, a necessidade de retribuir uma dádiva
ou seja, algo que recebemos de alguém, leva a uma esfera de trocas. Trocas podem ser matrimoniais, casamento entre grupos diferentes, trocas econômicas, que é um comércio, e trocas simbólicas, circulação de mitos, histórias, objetos sagrados, práticas variadas. Ou seja, para este autor, a origem da sociedade estaria na troca como forma de estabelecer relações. Professora, não entendi. Então, preste atenção agora. O que o Mouro está dizendo é que a sociedade ela só vai se constituir enquanto uma coletividade organizada se ela for baseada em um sistema de trocas. Mas como é isso, professora? Então, vamos pegar um exemplo simples da nossa sociedade. A ideia de presentear alguém no aniversário. Quando você é convidado ao aniversário de um colega, de uma amiga, de um amigo, você normalmente, se você tiver condições, você tende a comprar um presente ou até fazer um presente. Ao dar aquele presente, você está estabelecendo com alguém uma relação. E se aquela pessoa te devolve o presente também no dia do aniversário, ela está produzindo o fortalecimento dessa aliança. Ela dá, recebeu e ela retribui. Então, o Mouro está dizendo que a origem da sociedade, das sociedades, ela estaria baseada nesse sistema de troca entre dar, receber, retribuir. E quando você não retribui o que você recebe, você corta essa aliança. E isso é muito perigoso. Então, o pensamento de Mouro é nesse sentido, é entender como as dádivas e os sistemas de trocas, que também são simbólicos, são produzidos nas sociedades e tornam elas reais. O outro francês que nós vamos abordar é o Lévi-Strauss. Ele já foi trabalhado ali na segunda unidade. Aqui a gente vai lembrar que o Lévi-Strauss ele deu aula em São Paulo e ele ajudou a formar o curso de Sociologia ali na década de 30. Nesse momento, em 36, ele faz aqui uma viagem, uma expedição para conhecer os índios da Amazônia. E essa foto marca esse período. O Lévi-Strauss ele produziu uma ideia chamada estruturalismo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Ele vai propor que essa teoria da troca ela vai perpassar também na constituição dos diversos sistemas de parentescos. Olha aí, importante. Sistema de parentesco tem a ver com famílias, não é? E a maneira como as sociedades, que eram vistas como povos primitivos, né? Na visão do Lévi-Strauss não é nada disso. Esses povos primeiros podem ser considerados povos de sociedades complexas. Então, o Lévi-Strauss ele nega aquela ideia evolucionista de progresso, assim como o Mouro. Ele vai se basear, vamos comparar sim alguns costumes e alguns hábitos, mas não vamos classificar, não vamos entender essa ideia de evolução e progresso da humanidade. Vamos eliminar essa perspectiva para ampliar o nosso olhar sobre outros elementos. Então acompanhe comigo um pouquinho mais do pensamento do Lévi-Strauss. Vamos continuar entendendo o olhar de Lévi-Strauss. Uma coisa importante para ele é que ele assume a perspectiva da produção da sociedade a partir da troca, mas ele vai entender que isso só acontece a partir de uma interdição, de uma proibição. Então acompanha comigo ainda na página 69 esse trecho. Para definir essa teoria da troca, como fundadora da vida em sociedade, Lévi-Strauss imagina um estado de natureza anterior à vida em sociedade. Ou seja, as pessoas conviviam em grupo nesse estado de natureza, mas ainda não eram sociedade, em que as pessoas essas não faziam trocas. Segundo ele, o que leva as pessoas a fazer trocas é a proibição do incesto. Opa, professora, o que é isso? Lá na página 69, o seu livro coloca incesto como união sexual entre parentes consanguíneos, afins ou adotivos, dentro dos graus em que a lei, a moral ou a religião proíbem ou condenam. Na antropologia, o incesto se refere a esse interdito do casamento entre algumas pessoas
dentro do mesmo grupo, em razão de suas posições na estrutura do parentesco. Então, ainda está confuso? Preste atenção. Para o Levi-Strauss, a gente vai entender aqui, ó, que ele afirma que toda sociedade impõe alguma limitação aos casamentos. Em nossa sociedade, por exemplo, é proibido o casamento entre irmãos. E se uma parte das pessoas de um grupo não pode casar entre si, torna-se necessário buscar casamentos onde gente fora do grupo. Então, se eu não posso casar com meu irmão, mas eu preciso casar e eu quero casar para ter filhos ou enfim, para ter uma união, eu logo vou procurar outra pessoa fora do meu grupo familiar. Ou seja, torna-se necessário então para o Levi-Strauss, nesse movimento, que você estabeleça algum tipo de troca entre os grupos e até sociedades, para que as pessoas possam casar sem violar as leis de proibição do incesto. Então, para o Levi-Strauss, é a constituição ou o cumprimento desse interdito, as pessoas determinaram que isso não pode acontecer, que vai levar a você procurar a troca, a estabelecer relações com outros grupos. Logo, é o casamento um dos primeiros, né, elementos dessa troca e da formação da sociedade para Levi-Strauss. Vamos dar continuidade ainda? Ah, professora, é um pouquinho complicado. É complicado, mas tenha paciência. Pega o livro lá na página 69 e vamos acompanhar comigo que eu vou destrinchar aqui pouco a pouco. O Levi-Strauss, ele está usando esse método que é comparar as sociedades àquelas que ele tinha registro. Então, ele vai ver que as sociedades simples, elas trocavam casamentos, né? Elas faziam, havia um interdito, ou seja, a proibição de determinados casamentos, o incesto, né, entre pessoas consanguíneas ou até mesmo adotadas. Isso fazia com que as pessoas procurassem pessoas de grupos diferentes. Então, o Levi-Strauss começa a observar que essa configuração, os modelos de parentescos, não eram tantos e tão diversos assim. As sociedades simples apresentavam poucos modelos e esses modelos se repetiam. Então, o número do sistema de parentesco não era tão grande. E o Levi-Strauss foi observar que isso não tinha nenhuma conexão, né? Eram grupos, um grupo ficava aqui na América, outro grupo ali mais distante. Então, eram como se eles fossem criados de maneiras autônomas, né? Então, não tinha conexão. O que o Levi-Strauss vai acreditar é que existiria, então, uma grande questão para ser pesquisada. Se os sistemas de parentesco semelhantes são produzidos ao redor do mundo, isso significaria que eles escondem uma estrutura comum a toda a humanidade? É a pergunta dele. Veja, ele está vendo assim, comparando as diversas sociedades simples, ele observa que alguns modelos até são muito semelhantes, os modelos de parentesco. Então, ele leva ao questionamento. O que tem ali em comum? O que é parte dessa estrutura? Então, mais à frente, deixa eu apagar aqui, para a gente fazer a leitura. Olha aqui melhor. Então, vai dizer assim, para Levi-Strauss, a resposta é sim, existe então uma estrutura. É justamente essa estrutura que ele passa a buscar. Nada é parecido com a ideia de estrutura social dos ingleses, tá, gente? Que é observável no interior de uma sociedade após o trabalho de campo e variável de uma sociedade para outra. A estrutura proposta por Levi-Strauss não está evidente e é deduzida de várias comparações entre as sociedades. Para ele, existe algo de comum no pensamento humano que faz com que várias sociedades produzam coisas parecidas. Olha aí que interessante. O Levi-Strauss, ele vai se dar, vamos dar mais atenção a essa estrutura simbólica que está ali no pensamento da gente. E não como os ingleses que estavam tentando entender a lógica da organização social, aquela ideia da função. Então, a gente despreza aquele olhar da aula anterior dos ingleses e começa a mergulhar em estruturas que são do pensamento.
para a gente finalizar aí pensando sobre Levi-Strauss, a gente tem assim, que essa estrutura que ele está buscando, ele entende que ela existe em toda a humanidade. Então ela seria universal. E Levi-Strauss ele passa a vida inteira tentando desvendá-la, a partir de estudos sobre o parentesco e mitologia indígena nas Américas. Então ele estudou muito os nossos indígenas aqui. A estrutura levi-straussiana pensa em termos binários. O que é isso, professora? Calma, já explico. Constituindo oposições, como as que existem entre os termos alto e baixo, fora e dentro, cheio e vazio. Então, o que o Levi-Strauss coloca é que existe uma estrutura universal na nossa humanidade e que ela pode ser provada por essa forma que a gente tem de pensar. Se eu penso bem, eu penso mal. Então, a gente está sempre trabalhando no pensamento a partir de elementos que se contrapõem. O alto, o baixo, o cru, o cozido. E essa estrutura, ela existiria em todas as sociedades. Esses são elementos desse pensamento universal. Então, para o Levi-Strauss, essas oposições seriam o motor de qualquer pensamento humano. Então, ele acredita que nós pensamos de formas binárias. Os mitos, por exemplo, exemplificam essa forma de pensamento binário, mas apontam também para outra questão importante, a sua própria transformação. Então, essa estrutura universal que organiza o pensamento humano indica também um processo de lentas transformações entre as oposições. Então, para Levi-Strauss, nós temos uma estrutura de pensamento universal e trabalhamos de forma binária, mas essa forma binária é o motor do nosso pensamento, só que esse pensamento está sempre aí no jogo dessas transformações entre as oposições. Isso seria, então, o estruturalismo de Levi-Strauss. É um assunto um pouco complicado, é um pouquinho difícil de entender, mas ao longo do curso de Sociologia, a gente vai voltar mais à frente e pensar um pouquinho mais no Levi-Strauss. Eu tenho certeza que se você dar uma pesquisada, você vai conseguir entender um pouco melhor a reflexão que ele faz. Achou difícil? Abre lá o livro de Sociologia hoje e vamos rever passo a passo o que foi abordado. Depois você volta na videoaula e ainda temos o nosso encontro síncrono para tirarmos as nossas dúvidas. Missão cumprida por hoje. Namastê, gratidão, brilhem e até o nosso próximo encontro.